Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Bem, nós paramos então na leitura anterior no número 524. Estamos agora no número 525. É para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Muito obrigado pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos. É como eu sempre faço, eu explico que eu faço a leitura do livro e dou as minhas opiniões em certos aspectos, quando eu acho necessário. Eu dou meus pontos de vista, né? Não quero dizer com isso que eu estou certo com meus pontos de vista, ok? E se vocês discordarem ou concordarem, eu fico muito grato a cada um de vocês que fazem o comentário de vocês, ok? Vocês fiquem à vontade para dar a opinião de vocês sobre a minha opinião ou sobre o que foi lido aqui. Eu agradeço muito a vocês, ok? Muito obrigado. E se possível for, vocês se inscreverem no canal para nos ajudar e dar o like, né? Dar o joinha para contribuir melhor com o canal. Bem, então vamos ao que interessa, ao estudo. E como eu falei também, a informação para quem estão chegando pela primeira vez. Estamos no capítulo de número 9. Então, quando o capítulo é muito grande, eu divido em partes, certo? Eu não leio o capítulo todo, porque senão vai levar horas para ler um capítulo só. Então, para não ficar muito longo, eu divido em partes. Então, estamos na 7ª parte, que vocês estão vendo ali escrito a caneta. Ok? Já lemos 6 partes desse capítulo. Capítulo 9. Livro 2º, capítulo 9. Já foram 6 partes, agora é a 7ª. Bem, então vamos lá? Esse capítulo vem todo falando da influência da relação entre nós, encarnados, e os espíritos, ok? Então vamos lá. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E a pergunta 525 é a seguinte: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, visto que te aconselham. E nos dão conselho, claro, né? Pergunta: eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta: sim, mas eles não agem, nunca, fora das leis da natureza. Ele continua explicando: imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que viesse ajudar por meio de milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não querendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Quer dizer, a gente, sem notar, sem saber, estão sempre influenciando. Pergunta 526.
Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, o homem deve perecer, ou seja, morrer. Ele sobe uma escada. A escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir, no momento oportuno, um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Quer dizer, não vai fazer nada contra a lei da natureza. No exemplo que você falou, a escada se rompe porque ela estava com comida, ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso. E sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Vocês estão entendendo? Ele não vai lá, o espírito, fazer com que a escada quebre. Não, a escada já está sob péssimas condições e vai, né, induzir o homem a subir na escada. 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. O homem deve morrer pelo raio. Ele se refugia sobre uma árvore. O raio brilha e ele está morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele. Ele vai falar, é a mesma coisa, quer ver? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore, e nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore, porque o homem estava lá debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre uma árvore, sobre a qual o raio devia desabar. A árvore não seria menos atingida, por estar ou não estar um homem debaixo dela. Ele já sabia que o raio ia cair na árvore, então induz o homem para ir para debaixo da árvore. É a mesma coisa da escada. Pergunta 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil, né, que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Quer dizer, o espírito pode ter desviado a bala, né, do revólver? Vai responder aqui. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Quem vai inspirar o homem, né, a se mexer e sair da frente. Ou o cara, quando apontou errado. Aí não vai pegar a bala e empurrar a bala para lá ou para cá. É isso. 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atingem fatalmente um alvo? Resposta: pura imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Pergunta: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ninguém tem o poder de atrasar ou adiantar nada.
O que se deve pensar? Já falou da vara cantada, né? 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso, que são vulgarmente chamados as pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se comprazem com esses aborrecimentos, que são para vós provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices, pela vossa irreflexão. Crê que tua baixela se quebra é antes pelo fato de tua imperícia que pelos espíritos. Quer dizer, a gente sempre bota a culpa nos outros, né? Das coisas erradas. Esse que é o problema. Pergunta: os espíritos que suscitam aborrecimentos agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia? Resposta: por um e outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante esta vida ou em outra vida passada e que vos perseguem. De outras vezes não há motivos. Malevolência. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com sua vida corporal? Que o cara morre, para de fazer mal? Resposta: frequentemente, eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram. Mais frequentemente também, eles vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Eu vou continuar se Deus permitir, claro, né? Tem todo um propósito. Pode-se a isso por um termo? E de que jeito, né? Por que meio? Resposta: sim, pode-se orar por eles e restituindo-lhes o bem para o mal. Acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam, vendo que nada ganham com isso. Quer dizer, eu fico insistindo. Quando eles veem que a gente não está se portando, eles vão se cansar e vão embora. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra e que se expiam, assim, cedo ou tarde, os danos que se tenham feito a alguém. Quer dizer, muitas vezes eles nos perseguem de uma vida passada até a vida atual, mas depois eles é que vão acabar pagando o preço da conta deles, né? 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Resposta: não, inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação. Isso aqui é muito interessante, que tem muita gente que pensa na lei a lei de atração, né? Não, se você pensar vai ficar rico, milionário. Não adianta, cara. Se tiver na tua programação tu não ser rico, tu não vai ter lei de atração nenhuma que vai resolver isso não. Ok? Então é a mesma coisa isso aqui. Não inteiramente, porque há males, sabendo aqui, que estão no decreto da providência. Se você nasceu e estava escrito para você não ficar rico, não adianta você ter a lei de atração da riqueza, não. Tem a lei maior que é sobre tudo isso aí, tá? Vamos lá? E ele continua explicando: sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los, tá? Deus vos deu a inteligência para vos servir, e é por ela, sobretudo, que os Espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Mas eles não assistem, senão os que sabem assistir a si mesmo. É o sentido destas palavras. Procurai,
e achareis. Batei e para abrir-se-vos-á. Então, meus amigos, a nossa dificuldade que temos, os espíritos vêm atenuar, pode nos dar força e sabedoria para lidar com elas, mas não acabar, tirar todas as nossas mazelas, nossas dificuldades, resolver nossos problemas. Não é assim que a coisa funciona. Nós é que precisamos procurar, como fala aqui, né? Procurar e achar. E ele continua falando. Saber ainda que aquilo que vos parece o mal não é sempre o mal, como o Chico Xavier falava, né? Frequentemente o bem deve surgir, que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente, ou em vossa pessoa. A gente só pensa na gente egoísta e não vê, né, que existe um bem muito maior por trás de tudo. Vamos lá. Vamos lá. Algumas vezes, como prova... desculpa, por a pergunta aqui. O espírito pode fazer obter os dons da fortuna, desde que solicitados para esse efeito? Né? Não vai chegar, eu falei antes disso. Vamos lá. Há algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa a uma criança que faz pedido inconsiderado. Vocês estão entendendo? Se tiver na programação daquela pessoa, olha como é que as coisas são, né? Dela ficar rica, porque ela vai ter que passar por esse tipo de prova. Aí a pessoa vai e faz um pedido ao espírito, o espírito vai lá, também vai ser usado na pessoa do que fez, que ajudou e coisa e tal, a pessoa fica rica. Aí, meu amigo, dali pra frente só Deus sabe, né? O que vai acontecer. Mas já estava na programação. Vamos lá. Pergunta, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção. Mais frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar o mal, e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Certo? Eles que fazem esses favores. Da riqueza, principalmente material, né? Pergunta 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Ele já falou lá antes, né? Tudo a gente bota a culpa no espírito. Há algumas vezes, os espíritos de outras vezes, e o mais frequente é que nisso escolheis mal. Tá vendo? Geralmente é que fazer uma escolha errada. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós que sois o vosso próprio gênio mal. Ok? Então nem sempre são os espíritos. A gente fez a escolha errada. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Resposta: agradecer sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. Pergunta: que aconteceria se negligenciasse em agradecer? Resposta: o que acontece aos ingratos? Pergunta: entretanto, há pessoas que não oram, nem agradecem, às quais tudo sai bem. Resposta: sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira, que não mereceram, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Então, meus irmãos, nós vamos parar aqui na pergunta 536, porque esse outro capítulo aqui, esse outro trecho aqui, a ação do destino sobre o fenômeno da natureza, vai ultrapassar o nosso tempo. E como eu falei, sempre eu vou parar, ok? Numa parte para vir contra a linha de raciocínio e terminar a linha de raciocínio, ok? Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí que os espíritos influenciam na nossa vida, sim, claro. Tanto os espíritos bons quanto os maus. Algumas vezes nos ajudam, né? Outras vezes nos atrapalham,
né? Outras vezes nem ninguém nos ajuda, nem nos atrapalha, só nossas próprias decisões, ok? Então, meus irmãos, fica a dica aí de hoje. Espero que tenham entendido tudo. Acho que esse trecho não tem muita polêmica, né? As coisas são bem simples. E gostaria de pedir a vocês mais uma vez, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aquele like de joinha, porque vai ajudar nós que somos do canal, né? Quem somos nós? Eu e vocês, claro. Vocês que se inscreveram, que estão acompanhando essa leitura e estudo, e eu, né? Todos nós. Então, vocês se inscrevendo e dando esse joinha, esse like, vai contribuir muito com o nosso canal. Fiquem na paz de Deus, que Deus ilumine os lares de vocês, que o bom espírito, os guias espirituais de vocês, possa estar sempre ao lado de vocês, né, influenciando vocês a tomarem boas decisões na vida e sendo melhores sempre para os outros, para a vida, para todos. Sendo assim, para vocês mesmos. Fiquem com Deus. Obrigado.